Olá, gente, tudo bem? Testando aqui, a gente teve uns problemas técnicos. Vou chamar o Dr. Guilherme para a live, porque ele está fazendo lá no dele, me chamou e não deu certo. Então, agora eu estou aqui com vocês depois de muito tentar. É assim mesmo. Dr. Guilherme, solicita a entrada, por favor. Gente, esses problemas técnicos acontecem. Depois eu vou colocar Depois eu vou olhar aqui, colocando o Dr. Guilherme aqui na live, aguardando aqui a entrada do Dr. Guilherme. Olá, doutor. Muito bom dia. Bom dia. Eu peço desculpas a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo atraso, mas esses pequenos aborrecimentos, e depois eu vou me consultar aí com o Dr. Guilherme também para saber se essa questão com a internet é um aborrecimento ou é um dano moral. É verdade. Nós temos que realmente ponderar que estamos criando expectativa, né? Marcamos um horário e, infelizmente, o Instagram não está fornecendo um bom serviço, né? Então, depois nós temos Vamos até que olhar culpá-lo. as implicações jurídicas, né, dessa questão. Com Eu falo certeza, bom os dia reflexos novamente a psicológicos. todos e peço desculpas por esse atraso, mas não foi culpa nossa, esse pequeno aborrecimento aí. Nós nos programamos, testamos antes. É verdade, é verdade. Ainda bem que deu certo agora. Com certeza. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês e eu acredito que será muito interessante a nossa live, muito esclarecedora, porque é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, assim, nós iremos falar, nós não, né? O doutor irá falar das implicações jurídicas desse tema e depois eu falarei sobre as questões psicológicas. É verdade. Primeiramente, eu gostaria de te cumprimentar, agradecer por ter aceitado esse convite, esse desafio que é para a gente, né? Estar operando digitalmente, né? Uma ferramenta nova que estamos descobrindo. É uma forma de chegar até as pessoas que interessam, né? E necessitam de mais informações. Então, desde Verdade. já, Tá na muito moda, né, obrigado. doutor? Né? E temos que copiar as coisas boas aí para a gente poder Então, realmente evoluir juntos. Né? verdade. E nesse sentido aí, eu queria, inclusive, antes da gente começar, fazer uma pergunta, a curiosidade que eu tenho. Porque o advogado eu sei que conversa demais, ele fala demais, né? Ele argumenta muito. E o psicólogo, ele também fala ou ele mais ouve? Depende. Se o psicólogo estiver atuando, ele tem que ouvir muito e ouvir mais do que falar. E direcionar também a fala do seu paciente, abordagens em que o paciente é chamado de cliente, ele tem que direcionar essa fala. E mais, ele deve levar o paciente ou o cliente a refletir sobre a fala dele. Então, ele tem que ouvir muito também. Agora, eu sou uma psicóloga que, enquanto eu não estou atuando, eu falo muito. Mas no consultório, eu tenho mais que ouvir do que falar. Porque tudo aquilo que o paciente ou o cliente me trouxer será interessante para o tratamento dele, para a psicoterapia dele. Com E o certeza, né? Então, eu advogado, doutor? espero que o advogado, ele dá também todas essas possibilidades, né, as orientações, e eu acredito que ele ouve pouco, né, e orienta muito, né, porque a gente mostra os caminhos que existem realmente, né, de forma que as pessoas possam, né, escolher
qual é a melhor alternativa. Mas hoje Sim, aqui eu então espero não é muito que diferente a da gente, psicologia, não. espero que a gente aqui tenha uma harmonia e não me deixe só eu falando. Ah, com certeza isso não irá acontecer, doutor. As pessoas aí que já me conhecem, as pessoas que estão nos ouvindo já. Aí, ó, como falam, tem gente já falando aí. Então, assim, as pessoas que Tá me certo. conhecem, eu quero agradecer por estarem participando aqui dessa live. É um prazer estar aqui com vocês. E as pessoas que me conhecem sabem, eu falo muito. Mas no consultório eu tenho que ouvir muito, ficar muito calada também, deixar o paciente falar aí, para que nós obtenhamos bons resultados. Muito bom, muito bom. Realmente a gente precisa, né, ter bastante consciência, né, ouvir toda a circunstância que está acontecendo. Sim. Além dos meus amigos aqui presentes, doutor, quero cumprimentar o Instituto Viver aqui, que é um instituto que eu atendo aqui em Anápolis, Que e legal. também cumprimentar a Clínica Médis, que é a clínica onde eu atendo em Jaraguá também. É um Que prazer trabalhar com maravilha, equipes tão competentes. que maravilha. Eu agradeço também a todos que estão presentes, nos acompanhando. Queria pedir para que essas pessoas aí clicassem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilhar com mais pessoas. Né? Às vezes a gente aborda um assunto que muitos estão procurando, né, uma fundamentação, uma orientação, tanto psicológica quanto jurídica. Então, que essas pessoas que estão aí nos assistindo compartilhem com seus pares, com seus familiares, né, principalmente. E Verdade. vamos lá debater esse tema, como se diz no juridiquês, confabular, né, sobre o tema que tange o aborrecimento, né, gerando até mesmo o dano moral. Acho Verdade. Se eu que ficar tem. confusa aqui, eu busco meu dicionário para entender essas palavras jurídicas aí. Estou Não, brincando. eu tenho certeza que você vai compreender, né, o contexto de tudo que a gente vai falar aqui, até porque eu também quero usar uma linguagem bastante simples, né, para que todos que estão nos assistindo tenham acesso, tenham compreensão sobre o tema e entendam, né, a relevância nos dias atuais, principalmente. E é interessante, doutor, essa questão de juntarmos o direito com a psicologia, porque às vezes a pessoa ela sabe que sofreu um aborrecimento, algo maior, e de repente, lá na frente, ela adquire questões psicológicas que ela nem sabe que é proveniente desse aborrecimento aí. Então, por isso que é interessante. É uma matéria que eu sempre gostei também, foi psicologia jurídica. Eu estudei um pouco de direito na faculdade de psicologia também. E é interessante a gente abordar esse tema, porque de repente a pessoa acaba deixando para lá. E aqui nós teremos Uhum. a oportunidade de sabermos com você, doutor, o que é um mero aborrecimento, o que é um dano moral, as implicações jurídicas e o que a pessoa pode fazer a respeito. E depois Sim, eu doutor. mais ouvirei agora nesse momento, junto com as pessoas que estão nos assistindo, e depois eu falarei sobre as questões psicológicas do aborrecimento, do dano moral. Ótimo, doutor. Realmente tem uma relação, né, muito forte o direito com a psicologia. No direito também fiz aulas de, salvo engano, psicologia criminal, né, o estudo do comportamento na área criminal especificadamente, né, porque existe, né, através da PNL e outras formas, outros métodos, né, o estudo do comportamento das pessoas. E tudo isso o juiz também leva em consideração. Tanto é que as audiências, né, que antes eram presenciais, hoje já estão acontecendo assim de forma virtual, elas, né, analisam tanto o olhar da pessoa, como a gesticulação, a forma com que ela fala, tudo isso é possível ver quando a pessoa está mentindo, quando ela está falando a verdade. E não é diferente nessa seara, né, da, da valoração, né, do dano moral. Né? O que difere Perfeito. realmente tanto esse aborrecimento do dano moral, né, como a doutora bem disse, são essas questões psicológicas. Né? Se não tratadas a tempo, elas geram trauma, né, doutora? Verdade.
Então é isso. O aborrecimento, né, ele passa muitas vezes a ser uma tristeza, um vexame, um sofrimento, né, momentâneo ali, que a pessoa passa, né, às vezes cria uma expectativa, né, então é isso que a gente tenta abordar hoje, diferenciar de quando se caracteriza o dano moral. Nós temos aí vários julgados sobre esses temas, e a doutrina e a jurisprudência, quando eu digo doutrina, né, todos aqueles cultos que influenciam, né, na interpretação do direito, na hermenêutica, e a jurisprudência são os julgados que os tribunais brasileiros têm decididos, né, as formas que eles têm decididos. Assim, eles têm tratado o aborrecimento, né, de forma como um mero dissabor. Né? Eles tratam isso como se a pessoa foi capaz de suportar aquela situação que sobreveio a ela, né, de forma que consiga suportar, né, que ela consiga administrar essa questão, esse prejuízo na sua vida. Né? O aborrecimento, então, assim, para o direito, é uma questão que a pessoa, por mais que ela tenha nessa tristeza, todo esse abalo emocional, ela consiga se tratar, consiga, né, dar uma forma de certa irrelevância, né? Já considerando assim que o aborrecimento, se eu estiver falando rápido, por gentileza, me pause aí, doutor. Tá ótimo, doutor. Porque na empolgação a gente começa a falar aqui, e aí, né, a gente começa a falar Está rápido indo demais. muito bem. Então, assim, o aborrecimento, né, ele traz para a gente vários reflexos, né, e são passíveis de indenização, né, gerando, então, o chamado dano moral. Esse dano moral busca justamente reparar, né, de uma forma ou outra, esse abalo psicológico que aconteceu, né, seja com a pessoa física ou até mesmo com a pessoa jurídica, doutora. A senhora sabia que o dano moral ele pode ser também direcionado, né, pode ser tangível à pessoa jurídica? Ah, sim, que interessante, né? Por isso que é bom nós nos informarmos e ouvirmos quem entende da área de verdade, né? E bom. Então, é muito interessante essa matéria mesmo, porque, assim, uh, esse tema, né, o aborrecimento, o dano moral, trata do direito de personalidade, né? Ele visa justamente manter, né, a honra da pessoa, trazendo, né, a intimidade dela, a dignidade, a imagem dela, conservando a imagem dela. Então, assim, a pessoa jurídica e a pessoa física estão passíveis de aborrecimento. Né? A gente acha que, muitas vezes, apenas a pessoa que houve algum conflito com seu vizinho, ou familiar, ou até mesmo uma relação consumerista, né, de consumidor, onde você vai lá, compra alguma coisa, formas que incidem, inclusive, na seara criminal, né, que através da injúria, da difamação, então, e da calúnia, né? Então, assim, é plenamente possível que as pessoas físicas e as pessoas jurídicas sejam indenizadas por esse dano moral, né? A agressão à sua identidade, à sua personalidade jurídica ou à sua intimidade física. Então é isso, né? Visa, de fato, discutir, né, o prejuízo do bem jurídico, né? De que forma você foi afetado nisso. Né? Então, é isso, é onde entra, muito importante, a psicologia, né? Para poder mensurar, né, quais são os reflexos desse fato, né? Como que a pessoa lidar com isso, como que ela pode tratar. Né? Então, é assim mesmo que a gente precisa tentar para que a gente não possa, né, sofrer as consequências de forma mais grave. E quando que a gente sabe, doutor, se foi um mero aborrecimento, se é só isso mesmo, ou se é um dano moral?
Porque, de repente, a pessoa pensa em procurar os seus direitos, mas aí ela, de repente, também pensa assim, ah, mas não vai dar em nada, porque isso foi só um mero aborrecimento, eu não vou ganhar essa causa. Geralmente a pessoa usa esse vocabulário. Quando que é só um aborrecimento, ou quando configura dano moral, e quando é que vale a pena a pessoa buscar os seus direitos, vamos dizer assim, como a maioria das pessoas falam? Então, muito interessante trazer isso para a gente, porque realmente nós temos as dúvidas, né? A gente acha que muitas vezes o processo ele não tem o seu efeito, né? Eu estou procurando aqui, peguei o vade-mecum, o artigo 5º aqui da nossa Constituição, porque o mero aborrecimento e o dano moral, ele foi previsto agora, muito recente, com a Constituição Federal de 1988. Então, aqui no artigo 5º, parágrafo 5, deixa eu localizar aqui, ele prevê, né, que o artigo 5º, né, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. No artigo 5º ele trata, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aí vem o inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, você tem direito de peticionar para que o judiciário analise a sua causa, né, ver se é passível de indenização, se cabe apenas uma forma de reparar, né, se é possível reparar, ou se apenas uma forma de indenizar. Porque a gente sabe que muitas vezes acontece, né, alguma coisa que não tem como voltar atrás, né? E ainda mais nesses casos psicológicos, né? Acontecem, como a senhora bem sabe, podem acontecer traumas, né? Estou recebendo uma ligação do cliente aqui, deixa eu recusar. Então, acontece. Eu já previa isso. Então, assim, o que eu estava dizendo, né? O artigo 5, né? A gente acha e está insistindo. E prevê justamente que a gente tem o direito de peticionar, né? A gente tem o direito de acionar o judiciário, é um direito de petição de todo cidadão, né? Independente, como nós vimos aqui no artigo 5º do Caput, sendo brasileiro ou estrangeiro, estando dentro do país, né? Estando dentro do território nacional, ele tem todo o direito de buscar, né, ao seu conhecimento o jurisdicionado. Então, assim, finaliza o inciso 5, né? Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, como eu disse, o direito de petição, todo mundo tem direito de contratar o seu advogado, da sua preferência, para poder discutir a situação. Além da indenização por dano material, né? Muitas vezes não é só a questão psicológica, mas acaba afetando de forma física algum bem, né, da pessoa, né, moral ou a imagem. Então, trata de formas bastante ampla essas possibilidades de indenização, né, seja através da imagem, da sua honra, tudo através do direito de personalidade. Então, assim, essa é a grande diferença, né, entre aborrecimento, né, diga-se de passagem, que pode ser suportável, o que eu acho que deve ser indenizado, né, porque mesmo se for um aborrecimento, houve um constrangimento, né, e essa é a teoria que eu defendo, porque de qualquer forma a pessoa tem até mesmo um desvio da produtividade, né, com o seu tempo útil, né, muitas vezes ela deixa de fazer alguma coisa para poder se socorrer, para poder reparar, né, esse dano que ela está sofrendo. Então, assim, o aborrecimento, para mim, também tem que ser indenizável, não pode ser considerado como um mero aborrecimento, elas têm as suas consequências relevantes. E existe também, né, essa possibilidade desse dano moral. Para mim, assim, o aborrecimento e o dano moral andam juntos. Como que é visto isso na psicologia, doutora? A diferença entre esse aborrecimento, quando que a senhora acha que realmente
causa, né, algumas consequências piores. Bem, aborrecimento é quando a gente tem algum tipo de frustração, né? Nós programamos alguma coisa. Hoje, aqui no início da live, nós tivemos um pequeno aborrecimento, né? Nós fomos frustrados, porque nós programamos, testamos antes, e quando chegou na hora, ou a internet, ou o Instagram, não ajudaram. Mas, ainda bem, estamos aqui, mas nós tivemos um pequeno aborrecimento. Esse aborrecimento não me causou nenhum dano psicológico. Eu acredito que nem ao senhor, doutor. Não. Então, são aborrecimentos que nós passamos no nosso dia a dia. E essas frustrações, esses aborrecimentos, eles são até pedagógicos, porque eles nos ensinam a suportar novas frustrações e também nos ensinam de outra forma. Se eu entrei meia hora mais cedo para testar tudo, a próxima live eu vou entrar uma hora mais cedo. Então, eles são, em alguns casos, benéficos quando são aborrecimentos pequenos. Desde pequeno, nós nos acostumamos, devemos, aliás, nos acostumarmos a sermos frustrados. Hoje em dia, nós vemos várias pessoas que não foram acostumadas à frustração na infância. Então, a falta da frustração já causa um prejuízo. Mas não é esse item que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de frustrações sérias, de sérios aborrecimentos, de danos morais. Então, são fatos que têm consequências mais sérias. Quando eles são pequenos, eles são benéficos e pedagógicos, como no nosso caso aqui. Quando nós somos pequenos, também, nós devemos ser frustrados algumas vezes para aprendermos a lidar com as frustrações do dia a dia. Porque se eu não sou frustrada, qualquer aborrecimento vai me deixar extremamente irritado, vai fazer com que eu saia do emprego. Tem gente, por exemplo, que troca de emprego todo dia. Agora não, nesse período de pandemia, acredito que a pessoa está agradecendo por ter um emprego e por estar recebendo. Mas com certeza, tem gente que troca de emprego todo dia, porque não sabe lidar com a frustração. Tem gente que termina relacionamentos todos os dias, porque se não está atendendo a expectativa é porque o outro não serve. Então nós temos que saber que a frustração é necessária nas nossas vidas, o aborrecimento é necessário nas nossas vidas, mas o excesso dele, o dano moral que nós estamos falando aqui, esse aborrecimento que nós estamos falando aqui, é quando ele é um aborrecimento grande, causa uma frustração grande e que ele pode sim causar consequências psicológicas. Então, respondendo a pergunta e fechando o parêntese, fechando esse contexto aí, mas é necessário explicá-lo para que as pessoas possam entender bem do que eu estou falando, fechando esse parêntese aí, esse aborrecimento que te causou problemas psicológicos, que te causou ansiedade, que te causou muitos dias de tristeza, de decepção, esse aborrecimento aí realmente tem que ser investigado. Porque provavelmente nós podemos aí dizer que ele causou algum dano psicológico, mesmo que você não perceba no momento. Mesmo que você fale assim, não, eu tô triste mesmo, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não. Se esse aborrecimento te causou uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, e você sabe que aquilo ali não deveria acontecer, então eu indicaria sim que você procurasse a ajuda de um profissional da psicologia e procurasse também o seu advogado para vocês conversarem a respeito. Eu sou procurada por alguns advogados diversas vezes sobre essa questão, para mostrar se aquele aborrecimento ele causou ou não algum dano psicológico ao cliente daquele advogado. Então, nós fazemos o teste, a observação, a entrevista psicológica e nós emitimos o parecer, que pode ser favorável ou não ao advogado, mas o parecer tem que ser correto e tem que ser sincero. Então, assim, quando a pessoa é frustrada de uma forma muito séria, isso pode gerar vários problemas. Ansiedade, síndrome do pânico,
né? Nesse período de pandemia, o que a gente mais escuta falar é de ansiedade e síndrome do pânico. Não só entre as pessoas, os adultos, mas também entre as crianças, que estão muito ansiosas por estarem presas em casa e distante das suas atividades rotineiras, mas os idosos também, e muitas vezes têm que ficar sozinhos, porque os parentes não podem visitá-lo para evitar a disseminação desse vírus. Então, nós temos falado muito disso. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, como eu sou psicóloga, eu não posso fugir dessas questões, porque elas estão muito juntas, e por isso que eu falo de outras questões que não são essas aqui. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, a frustração ela pode causar realmente problemas sérios, como, por exemplo, negativas, como uma fuga, comportamento de fuga, por exemplo. O que é isso? Aquele aborrecimento, se for muito grande, se gerou uma frustração muito grande, ele pode gerar um comportamento de fuga na pessoa. O que é isso? Esse comportamento de fuga é que a partir daquele momento, mesmo sem perceber, a pessoa vai começar a evitar todas aquelas atividades parecidas com a que ela teve o aborrecimento. Então, vamos supor que seja um atraso no voo, que é muito comum, e que às vezes as empresas aéreas acham que é algo normal e que não tem problema. Mas aquele atraso no voo gerou um atraso em outras atividades que a pessoa tinha na outra cidade. Não só em hotéis, mas uma palestra, uma conferência, alguma coisa assim. E vamos supor que ela tenha perdido essa palestra ou essa conferência. Ela pode ficar tão frustrada e pode gerar um comportamento de fuga tão grande que a partir dali a pessoa não aceita participar mais de nenhuma palestra. E de repente nem ela percebe isso. Quando ela escuta falar na palavra palestra, ela, não vou não, porque essas coisas são muito complicadas. E de repente ela está ali com um dano psicológico e nem percebeu isso. Ela acha que esse pensamento é algo normal, algo corriqueiro. Então, esse comportamento de fuga leva a pessoa a evitar não só isso, mas qualquer outro comportamento que tenha a ver com aquele comportamento que foi gerado aquele aborrecimento. Então, é sério, tem que procurar um profissional da saúde, dessa área mental, o psicólogo ou psiquiatra, para olhar essa questão aí e verificar se foi causado algum dano psicológico ou não. Outro comportamento, por exemplo, o comportamento de agressão. De repente, o dano psicológico foi tão grande e aquele aborrecimento foi tão grande que a pessoa que é calma, tranquila, de repente ela chega a agredir alguém. De tanto que o aborrecimento foi grande. A gente até, às vezes, comenta assim, gente, mas aquela pessoa tão calma agrediu outra? A gente nem acredita, porque aquela pessoa é tão calma que nem parece que tem a ver com aquele comportamento dela. Mas, por quê? Porque foi gerado um dano psicológico ali também. E aquela pessoa fugiu do seu comportamento corriqueiro, do seu comportamento do dia a dia e chegou a agredir alguém. Ou, às vezes, até agredir a si mesmo. É muito comum as pessoas com danos psicológicos sérios começarem a cometer a automutilação. Então, vai até um alerta aí para os parentes, familiares de pessoas que, independente do tempo, né, se esteja frio ou calor, gostam sempre de andar com aqueles blusões que cobrem tudo, aquelas roupas mais folgadas e não tiram. Agora não, porque agora tá frio, agora é justificável, né? Mas quando está fazendo aquele calor e aquela pessoa nunca tira aquela blusa, principalmente os adolescentes, está sempre com aquele moletom, aquela blusa de frio, cuidado, porque de repente aquela pessoa está escondendo uma automutilação. Então tem gente que se corta, a dor psicológica é tão grande e ela não sabe como expressá-la, que ela começa a se cortar. Então, assim, cada vez mais nós estamos vendo esse tipo de comportamento. E também pode gerar um comportamento de, vamos dizer assim, compensatório. O que é isso? Aquela pessoa sofreu um aborrecimento tão grande e causou um dano psicológico tão sério
que ela pode tentar compensar com alguma coisa. Ou comer demais, ela começa a comer compulsivamente, no início até sem perceber isso. Então é interessante os familiares ficarem também atentos, se alguma das pessoas estiverem nos assistindo e perceber que seu parente, familiar próximo começou a ter esse tipo de comportamento, comer de forma quase que compulsiva ou compulsiva, é um alerta aí. Então, ou ela come demais, ou ela começa a beber demais. É uma pessoa que às vezes bebe socialmente, só às vezes, né, mesmo, e de repente ela começa a querer beber todos os dias, porque como é muito comum nós ouvirmos, a bebida é meu único refúgio. Ultimamente eu só fico alegre quando eu bebo. Então, cuidado, é um sinalzinho de alerta aí de procurar um profissional da saúde para olhar essa questão e que dano psicológico que foi causado aí. Ou, de repente, o uso de drogas. A pessoa se refugia nas drogas, porque foi tão sério que ela só fica feliz se ela estiver usando algum tipo de droga. Então, esse aí é o comportamento que a gente chama de comportamento compensatório. Ela tenta compensar aquele aborrecimento, aquela frustração e aquele dano psicológico ali com alguma coisa, ou comida, ou bebida, ou droga, ou outro vício qualquer. Porque se é vício, tem que ser tratado, independente do que seja. Seja droga, seja chocolate, seja outro tipo de comida, seja jogo. Qualquer tipo de vício deve ser tratado e é um sinal de alerta. E pode ter começado com um comportamento desse, de aborrecimento, ou não. Na verdade, o vício também, a gente já nasce predisposto ao vício. Há aí uma predisposição e há estudiosos que concordam com isso. Isso. Há estudiosos que concordam com isso e há estudiosos que não concordam. Eu sou da linha dos que concordam. Nós nascemos com a predisposição e qual que é a diferença de uma pessoa, de repente, que encosta em alguma coisa ou consome alguma coisa e fica viciada ou não? Ela não nasceu com aquela predisposição, então ela não fica. Ela só usa aquilo ali quando ela quer. Se ela já nasceu com aquela predisposição, uma vez que ela consome aquilo ali, ela pode realmente começar a ser uma pessoa viciada naquilo ali. Como não tem jeito de saber, nós devemos evitar tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que faz mal à nossa saúde, porque não tem como a pessoa saber se ela vai ficar viciada ou não. Então, é melhor evitar, e é melhor evitar os aborrecimentos desnecessários também. É melhor procurar ajuda quando você passou por um aborrecimento muito sério, um aborrecimento que te deixou muito mal. Tem gente que passa por aborrecimento, por exemplo, que fica uma semana trancada em casa, sem querer sair, e passa a ser uma pessoa, vamos dizer assim, triste a partir daquele momento. Então, é interessante você buscar a ajuda de um psicólogo. É interessante, se você passou por um aborrecimento, procurar a ajuda de um advogado, conversar com ele, que ele também vai saber te orientar se aquilo ali realmente foi um mero aborrecimento, ou se foi um aborrecimento maior, ou um dano moral. Porque, às vezes, a pessoa acha que foi um simples aborrecimento e foi um dano moral. Aquilo ali denegriu a sua imagem, o seu nome, e ela enfrenta consequências até hoje por causa disso e acha que foi um mero aborrecimento. Então, não foi. Se você está se sentindo mal com esse fato que aconteceu, com esse aborrecimento, se você souber ou não que é aborrecimento ou dano moral, porque de repente a gente não sabe diferenciar, procure o seu advogado, converse com ele, que ele vai saber esclarecer esse assunto. Se você está se sentindo muito mal, muito depressivo, muito triste, mudou os seus comportamentos habituais e não sabe por quê, e foi após esse evento, procure o seu advogado, o seu psicólogo, que eles vão saber orientar. É interessante. É muito importante isso mesmo. Com certeza. Demonstrar, né, a importância dos profissionais. Muitas vezes subestimam, né, a procura de um profissional, até mesmo como a senhora disse, como que a gente pode recorrer ao judiciário, né, de que forma, e como que a gente não despreza, né, essa situação na nossa vida para que não possa gerar outras consequências negativas. Né? Sim, então, tem várias a busca perguntas de um profissional, aqui, doutor.
Pode Sim, terminar, doutor. Desculpa tá a recebendo? interrupção. Sem problema. E foi muito bom, né, o exemplo que você usou, né, o nosso atraso de hoje, né, foi um aborrecimento que a gente conseguiu, né, fazer essa reparação a tempo. É porque imagine se a gente não tivesse conseguido estabilizar aqui essa nossa reunião. Nós criamos uma expectativa, né, e na hora, né, de fato efetivar essa reunião, o Instagram, né, não disponibilizou a ferramenta que traz essa publicidade, né, que oferece. Então, isso Verdade. caracterizaria, né, se não fosse reparado a tempo, seria um caso de dano moral, né, explícito aí para a gente poder realmente buscar a jurisdição. Vocês Já dizendo que começaríamos nós com já um temos exemplo algumas prático, né, perguntas, doutor? com certeza, com Um certeza. bom exemplo. Então, de repente, Com, foi até interessante esse atraso para já começarmos com esse assunto. Mas, se mesmo nós assim, a gente tendo conseguido começar a tempo, se eu ou o senhor ficássemos muito entristecidos por causa desse aborrecimento, por causa desse atraso, então, realmente, talvez, assim, seria interessante procurar o advogado para conversarmos a respeito. E também, se aquela tristeza não passasse, porque demoramos demais aqui, somos pessoas pontuais, que não admitimos atrasos, de repente seria como interessante todo bom procurar também, brasileiro, procurarmos, né? Com certeza, procurarmos também um psicólogo. Então, é isso que eu falo aqui. De repente, você acha que foi um mero aborrecimento. Como o nosso caso aqui, nós tivemos um pequeno atraso, mas depois conseguimos entrar na live. Mas, se aquele pequeno atraso te causou muita tristeza, se você percebe que o seu comportamento mudou a partir desculpem o erro, se o seu comportamento mudou a partir dali, procure o seu advogado, converse com ele. E também procure um psicólogo para você olhar essa questão, se realmente não te causou nenhum dano psicológico esse atraso. Tem várias perguntas aqui, doutor, mas tem uma aqui que não dá tempo de nós lermos todas. Depois eu quero até disponibilizar as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, já está respondendo mais perguntas. Mas tem uma aqui que eu acho que ela deveria ser feita, né? Quando eu percebo que houve um mero aborrecimento ou um dano moral, eu procuro somente o psicólogo ou eu procuro o advogado? Então, o meu conselho para você é, se você acha que houve um aborrecimento, se você acha que houve um dano moral, se você quer saber a diferença, se compensa você olhar essa questão mais profundamente ou não, procure primeiro o seu advogado, porque ele vai te orientar melhor a respeito disso. Agora, se você sofreu isso e está muito entristecido, mudou o seu comportamento depois desse fato, procure também o psicólogo. O psicólogo irá tratar essas questões, averiguar que dano que foi causado, mas o advogado irá lhe orientar se isso foi um mero aborrecimento ou se foi um dano moral. Então, por isso que é interessante trabalharmos juntos. Né? Eu recebo pessoas no consultório indicadas pelo advogado, porque procurou o advogado, esclareceu suas dúvidas, mas o próprio advogado percebeu que aquela pessoa precisava de uma ajuda de um profissional da saúde. E então ele tratou dessas questões jurídicas e eu tratei e trato dessas questões psicológicas. Um bom exemplo disso, né, quando a gente fala de desequilíbrio psicológico, um bom exemplo disso é quando, vamos, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma cirurgia plástica, cria uma expectativa sobre aquela forma e quando vê o resultado totalmente diferente. Então, além desse dano estético que existe também um dano moral, porque houve, de fato, essa influência, né, psicológica sobre aquela pessoa. Então, assim, o juiz ele faz essa diferenciação justamente, né, sobrepesando quais foram os danos causados, quais as consequências, né? A gente chama de nexo de causalidade, né, quando existe
ambas partes, né, uma relação, qual foi a relação, qual a importância dessa relação, qual que foi, né, se pode ter sido contratual, né, de forma que, como eu utilizei do exemplo, uma cirurgia plástica, pode também ter sido de forma extra, contratual, muitas vezes algum constrangimento, né, que a gente não aguarda, mas tudo isso realmente, de fato, nós temos que ter o acompanhamento profissional, é isso que a gente tem que destacar realmente. Né, o advogado, ele pugna por essa reparação, né, de forma que, vamos continuar nesse exemplo, né, que a clínica médica possa reparar o seu paciente de forma que ele consiga, muitas vezes até mesmo patrocinar esse tratamento com psicólogo, né? Então, determinando que a indenização, né, seja conforme o orçamento psicológico, né? Então, assim, tudo isso é levado em consideração para que seja, né, chegado, então, a valoração desse dano moral, né, a quanto que pode ser o valor dessa indenização. O que a gente tem que prezar, né, realmente, né, são as circunstâncias. Como que isso aconteceu, né, por que que isso aconteceu, né, e quais seriam, né, os possíveis resultados. Né, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né, se isso vai ter uma reversão, né, se isso vai ser possível reparar, ou se apenas uma forma de punir aquele que agrediu, né, vamos chamar assim, apenas punir esse agressor de forma pedagógica, né, para que isso não reitere, para que isso não aconteça mais. Então, tem essa vertente também, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa reparação imediata, né? E isso tem acontecido muito, vamos utilizar outro exemplo, as empresas telefônicas, né? Aquelas chamadas, não sei se a senhora recebe, né, doutora, ligações perturbando a todo momento. E isso, né, acaba muitas vezes influenciando. Você está sendo cobrado de uma coisa que não deve, né, e às vezes não tem interesse, e então busca-se, né, uma forma de punir essa empresa para que isso não aconteça novamente. E isso, nos tribunais brasileiros, é muito interessante, porque, como eu havia dito, esse instituto do dano moral é muito recente. Né, nós temos um Brasil, eu chamo de que ainda é neném. Nós temos o Brasil aí com 500 anos, e a nossa Constituição Federal, ela tem 31 anos, né? Então, assim, estamos ainda em desenvolvimento da democracia. E com essa Constituição Federal é que trouxe esse instituto, né, valorizando o direito de imagem, a dignidade da pessoa humana, né, que é a cláusula pétrea da nossa Constituição, da nossa sociedade, né, para que todos tenham respeito recíproco. Né, todo mundo tem a sua função, o seu valor. E de forma que consiga, né, de fato, conseguir essa reparação e essa punição para que não consiga mais. Sim, é interessante, doutor, porque também muitos danos, como o senhor citou, por mais que a pessoa ela seja indenizada, por mais que receba o tratamento, alguns não são reparáveis, como numa cirurgia estética. Por mais que ele receba o tratamento, por mais que ele receba a indenização, aquilo ali vai ficar a vida inteira, né? Não são reparáveis. Então a gente percebe, olha o prejuízo psicológico que esse dano aí causou à pessoa. Então, assim, essa pessoa com certeza vai precisar de um tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra e com demais profissionais da saúde, dependendo do dano causado, com o fisioterapeuta, com o nutricionista. Então, assim, e para a vida inteira, em alguns casos. Então, olha a gravidade. E é interessante abordarmos essa questão, por quê? Por essa questão pedagógica também, que foi citada, para que evite que aquele dano seja causado a outra pessoa. Para que aprenda com aquilo e corrija o seu erro, para que outras pessoas não sofram esses danos.
Outra coisa que eu achei interessante também, quem não é, né? É incomodado por essas ligações todos os dias. E aí eu tenho uma dica que pode amenizar esse aborrecimento. Eu vi isso em algum lugar, não me lembro, mas funciona um pouco assim. Salve aquele número como beber água. Então, toda vez que te ligar, você vai lá e bebe água. Porque você vai continuar mais saudável, ficar cada... Aí, ó, a minha tá aqui também. Mas não tem ninguém me ligando, não. Então, salve como beber água. Porque pelo menos vai amenizar um pouco daquele aborrecimento. Você vai beber mais água, vai ficar mais saudável. Porque por mais que você bloqueie o número, eles continuam te ligando de outro número. Então, bloqueie e cada vez que te ligarem, salve aquele novo número como beber água. Então, eu acredito que aí você vai pelo menos conseguir atingir os seus 4 litros de água por dia, por aí, e vai ficar bem saudável. Quando, na verdade, a maior parte da população, ela se esforça para beber no máximo 2, né? E não consegue. Então, você vai beber uns 4 litros, vai ficar bem saudável e vai amenizar esse aborrecimento aí. Se depender também aqui das minhas ligações, haja água, viu? Então, porque beber água vezes, nunca é demais, né, doutor? Nunca é demais, com certeza. Eu vi aqui a Jéssica. Perguntou pra gente aí, o magistrado, né, consegue diferenciar se em determinada situação houve dano moral ou somente mero aborrecimento? Ou somente um psicólogo consegue identificar? É isso, né, que nós tínhamos debatido aí. E é importante frisar que quando a gente ingressa com uma ação, nós temos o ônus de comprovar a situação. Não basta só dizer, eu passei por essa situação e me sinto constrangido com isso. Não. Deve haver uma produção de provas, né? Nós precisamos comprovar que realmente aconteceu um fato que passa de um mero dissabor. Né, que a gente realmente que é repassível realmente de traumas, né, que podem acontecer vários reflexos. E então a gente tem que demonstrar, né, no direito de petição sobre essa forma, né, que aconteceu, né, para gerar esse dano moral, né, não apenas um mero aborrecimento, né. O psicólogo ele vai ajudar a comprovação em juízo, né, através dos seus laudos, através das orientações, até mesmo, né, o receituário, muitas vezes é necessário a ingestão de medicamentos, né, que a gente sabe que fica uma situação muito complexa. Né? Sim, a gente realmente trabalha com essa área aí, dessa comprovação ou não desse dano psicológico, o laudo que vai, né, o laudo não, os testes, as observações, as entrevistas que irão nos mostrar isso. Aí trabalhamos nessa confecção dos laudos mesmo. A gente faz todos os testes para a gente poder emitir um laudo a respeito daquele atendimento e no laudo a gente fala, né, na conclusão do laudo, se houve um dano psicológico ali ou não. E se precisar de medicação, se a gente perceber que houve um dano psicológico ali mais sério, se a gente não consegue trabalhar só com a psicoterapia, nós indicamos para o médico também, que ele pode prescrever a medicação e fazer todo esse tratamento. Por exemplo, no caso de um transtorno, nós não trabalhamos só com a psicoterapia, nós trabalhamos com o auxílio, normalmente, do psiquiatra, que é o médico que mais receita o remédio nesse caso, ou dependendo do dano ali causado, o neurologista também, porque de repente aquela pessoa já tem algum problema neurológico e aquele problema se agravou com a situação, então nós temos que indicar. O importante é nós trabalharmos com essa equipe de diversos profissionais, onde, quando precisamos, indicamos para o outro, para que ele possa emitir também o parecer dele e o paciente ou o cliente ter mais sucesso no seu tratamento, sendo atendido, então, por diversos profissionais de áreas diferentes. É muito interessante, né? Cabe aqui eu abrir para a gente o Código Civil, que trata justamente, né, de forma direta sobre esse fato. Né? Aqui no artigo 186,
dos atos ilícitos, né? A gente sabe que todos nós temos direitos à dignidade, né? Então, ao respeito, à sua honra, à sua imagem. E o artigo 186 trata como uma forma ilícita, né, o dano moral. E assim prescreve: aquele que, por ação ou omissão voluntária, ou seja, não é só fazer, deixar de fazer também é uma causa, né, para que seja incidido esse aborrecimento. Se você, vamos voltar ao nosso exemplo aí do Instagram. O Instagram, com a sua ferramenta, não disponibilizou a tempo, nós marcamos 10 horas, às 10 horas o Instagram não queria entrar. Então, né, houve uma omissão dele, né, no fornecimento da prestação desse serviço. Então, E 9h30 nós já estávamos omissão, testando, né, doutor? Então, o WhatsApp funcionou uma maravilha, né? Agora precisávamos ver agora no Instagram, mas está ótimo. Deu tempo. Então, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligencia, né? Ou através de imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ilícito. Né? Então, a pessoa, se ela faz alguma coisa que constrange, que gera um desequilíbrio a uma pessoa ou a uma empresa, né, como a gente afirmou no início, a pessoa física e jurídica está passível de danos morais. Ela tem uma honra, ela tem uma postura, né, a preservar, né, uma intimidade. Então, esse ilícito, ele é passível de indenização e logo no artigo 187 também do Código Civil prevê que também comete ato ilícito o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, trata justamente da forma que a pessoa fazendo ou deixando de fazer uma obrigação, ela gera um aborrecimento, né, nessa expectativa que foi criada e passível plenamente de indenização. É interessante as pessoas ouvirem isso, porque de repente elas acham que é só algo que alguma coisa que alguém fez, mas não. Pode ser algo que a pessoa deixou de fazer também, que pode causar esse aborrecimento ou esse dano moral. E é muito interessante, porque com certeza isso vai ser válido para várias pessoas que estão nos assistindo, porque realmente faltam informações a respeito desse tema. Por isso que eu achei tão interessante quando eu recebi esse convite para nós estarmos conversando aqui sobre ele, porque falta realmente informações às pessoas sobre isso. Então, assim, e as pessoas costumam deixar para lá, ou por falta de tempo, ou por acharem que não tem problema, ou por acharem que não tem esses direitos, ou por acharem que vai passar aquele aborrecimento. E de repente não passa. Né? Você acaba adoecendo por causa dele. Então, é por isso que é tão importante nós debatermos, falarmos sobre esse tema, para estar informando as pessoas que estão nos assistindo, que ela tem sim esses direitos, que ela deve sim procurar ajuda, deve procurar a ajuda do seu advogado, a orientação dele, deve procurar a ajuda de um psicólogo para poder olhar essas questões e saber que dano que foi causado a você aí ou não. De repente não foi mesmo. Eu estou bem, não me causou nenhum dano lá atrás aqui do Instagram. Eu acredito que o doutor Guilherme também esteja bem, pelo que eu estou vendo aqui. Mas sim, poderíamos doutora, não estar. Né? Poderíamos não foi estar. Reparado a tempo. E se, mesmo que tenha sido reparado a tempo, você não esteja bem, mesmo que tenha sido reparado a tempo, você não fique bem, é importante você procurar a ajuda de um profissional da psicologia para averiguar aí que dano psicológico que foi causado. Porque, de repente, para eu costumo dizer que só o dono da dor sabe o quanto dói. Então, eu olho, aquilo ali para mim foi um mero aborrecimento. Mas, de repente, o mesmo fato para outra pessoa a adoecer. Cultura de personalidade, da capacidade que temos de lidar com as situações.
E quando eu digo isso, eu não quero dizer que eu sou mais forte que o outro é mais fraco. É que nós temos estruturas diferentes, capacidades diferentes, criações diferentes, um caráter diferente. Então, só o dono da dor sabe o quanto dói. Se você está passando por algum problema, se você acha que foi um mero aborrecimento, mas se isso está te causando dor, tristeza, vale a pena sim procurar um psicólogo e olhar que dano psicológico que foi causado aí. De repente, as pessoas olham para você e falam que não, deixa isso para lá, esqueça, é muito comum isso. Não, tira isso da sua cabeça, deixa para lá, esfria a sua cabeça. Mas, de repente, você não está conseguindo. E se você não está conseguindo, vale a pena você procurar a ajuda de um profissional. Só o dono da dor sabe o quanto dói. Então, se você está sentindo essa necessidade, não importa o que as pessoas falem, não importa quem fale, mas procure a ajuda de um profissional, porque vale a pena você averiguar essa questão aí. Parar de falar um pouquinho, né, doutor? Respirar um pouco? Não, que isso, fica à vontade. Existe uma resistência muito grande, né, pela busca do profissional. E muitas vezes a gente acha que consegue resolver sozinho, né? Embora, né, tenha todos acesso às informações, está muito fácil, né? Mas tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Probleminha no áudio? Eu tô ouvindo, eu acho que é alguém me ligando aqui, mas tá dando pra ouvir, doutor? Ó, um aborrecimento. Tá chamando. Caixa postal. É um aborrecimento, um dano moral. Então, e que eu estava dizendo. Mas é curioso saber que nos tribunais brasileiros, a sua grande maioria, a provocação do Poder Judiciário é pelos danos morais. Né? Existe até mesmo uma grande doutrina, uma parte de uma grande doutrina, que defende, até mesmo estamos combatendo isso, né? Eles chamam de indústria do dano moral. Muitas vezes banalizam, né, a forma com que o indivíduo tem que suportar, tem que tratar isso. Muitas vezes acham que é plenamente possível que ele consiga, né, administrar as consequências daquele aborrecimento. Né? Então, muitas vezes a gente peticiona realmente e não tem o êxito da ação porque acha que foi um mero dissabor. Isso está causando uma influência muito negativa no judiciário. Né? Tem abarrotado o judiciário de processos por danos morais, né? Seja por grandes empresas que praticam contra o consumidor, né? Que é hipossuficiente, né? É mais fraco. Né? E como a gente tem aquele ditado popular brasileiro, a corda sempre arrebenta o mais fraco. Então, no direito de petição, o Poder Judiciário tem sido acionado, em sua grande maioria, por questões de dano moral. Né? Então, é uma relevância tremenda, né, na nossa sociedade buscar a reparação e a indenização, seja de forma punitiva, pedagógica, ou de forma realmente a reparar efetivamente aquele dano causado. E as pessoas têm que ter consciência disso realmente, que a busca do profissional de psicologia ela é essencial para o tratamento, para o desenvolvimento, né? Buscar realmente aquela solução e através do advogado, né, da sua confiança, fazer o procedimento para buscar então essa reparação, seja financeira ou seja até mesmo de dano material. É isso que eu ia dizendo, tem mais advogados nos assistindo, eu agradeço por vocês estarem nos assistindo. E é isso, essa orientação que o doutor Guilherme acabou de fazer. Se você percebe que o seu cliente ele passou realmente por um dano psicológico, encaminhe ele para o psicólogo averiguar se ele precisa ou não de também outros profissionais, porque de repente também precisa de um médico, psiquiatra para entrar com a medicação. Então procure essa ajuda para que você... Nossa live está encerrando aqui, doutor. Mesmo? Já deu uma hora? 20 segundos. Gente, nossa.
Vá nas Que nossas pena. redes sociais, tirem as dúvidas. Esse bate-papo está muito bom, mas já está se encerrando. 10 segundos restantes. Eu estou à disposição nas É minhas isso redes aí. sociais. Apertem o aviãozinho aí, vamos compartilhar.